Mas hoje eu quero trazer um tema muito pertinente, todas as igrejas vão estar falando sobre esse assunto, que é a Páscoa. E deixa eu perguntar para você, eu sei que talvez muitos, mas talvez alguém não saiba. Você sabe o que significa a palavra Páscoa? Se você sabe, por favor, fala aí para mim alto. Passagem, legal. Você está vindo na escola bíblica, né? Passagem. Passagem do que mesmo? Da onde para onde? Da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. É o que significa a palavra Páscoa. Páscoa significa passagem. Lembrando que essa é uma festa ou uma comemoração que aconteceu lá no Antigo Testamento, através de um homem, através de uma situação muito complicada, onde o povo hebreu ficou cativo no Egito por 430 anos. 430 anos escravos. Muitas pessoas nasceram e morreram na escravidão. Imagine você nascer e a sua realidade já é a escravidão. E Deus se lembrou do seu povo, depois de 430 anos de grande sofrimento nas mãos dos egípcios. E Deus se lembrou do seu povo e, através de um homem chamado Moisés, ele levanta esse homem para que, pela presença dele, ele pudesse libertar o povo. E aí você conhece a história. Foram 10 pragas ali colocadas. E na 10ª, a mais terrível, por causa do coração endurecido de Faraó, na 10ª praga Deus disse, olha, o anjo da morte irá matar todos os primogênitos. Uma consequência terrível daquilo que Faraó lá no início fez. Se lembra que no início, quando Moisés era bebê, Faraó tentou matar e matou literalmente todos os recém-nascidos. Foi um massacre que aconteceu naquele momento. E agora o anjo da morte estaria agora não como uma vingança, mas mostrando para ele que Deus é Senhor. E sim, a vingança do Senhor é justa. E ele disse que o anjo da morte viria, mas haveria sim um escape até mesmo para os egípcios, se eles realmente ouvissem as instruções. E a instrução foi dada, matem o cordeiro pascual, e que você pegue o sangue e passe aonde mesmo? Nos umbrais das portas. E esse sangue representará que quando o anjo da morte passar, ele não entrará nas casas e os seus filhos não serão atingidos por essa morte. No Novo Testamento, esse sangue precioso, não precisa ser passado nos umbrais de nossas portas, mas é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que por sinal foi feito pelo Renato, né, Renato? Muito legal, muito bem feito. O sangue de Jesus nos protege, nos guarda. Ele nos limpa e nos purifica e nos justifica. O sangue na cruz que foi derramado por completo pela minha vida e pela sua. Amém, irmãos? Amém. Você agora entendendo o panorama da Páscoa, lembrando que a Igreja de Jesus não celebra a Páscoa, não festeja a Páscoa. Você fala, nossa, não sabia dessa informação. Mas, na verdade, não mais. Não celebramos a Páscoa porque é uma festa do Antigo Testamento. Os hebreus, quando lembram da Páscoa, estão se lembrando de uma história da Antiga Aliança, daquilo que Deus fez, sim, para eles no Egito, mas para nós, o que celebramos hoje não é em si a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. É claro que é um calendário, faz parte do nosso calendário hoje, mas o que tem que trazer à sua memória não é o que Deus fez no Egito, porque você nem estava lá, mas é o que Deus fez através do seu Filho Jesus. Esse sim atingiu você. É a liberdade que Deus te trouxe, não da escravidão física dos egípcios, mas da escravidão do pecado, que escravizou você e te colocava em destino à morte e ao inferno. E agora, através do sacrifício de Jesus, Ele te libertou. Como diz Romanos 8, não há mais condenação para aqueles que creem no Senhor. Amém, irmãos? Não há mais condenação para você, porque o sangue de Jesus te libertou da escravidão e te colocou em liberdade. Em Jesus. Mas um fato é importante, e é aqui que eu vou com uma introdução para trazer a mensagem. O tema é, o que significa ressurreição para mim? E é claro, faz essa pergunta para você mesmo. O que significa a ressurreição de Jesus para você?
O que literalmente significa a ressurreição de Jesus na sua vida, na sua fé, no seu jeito de viver o cristianismo. Lembre-se, quando Deus usou Moisés, que é uma figura, uma representação de Jesus, ok? Lembre-se que é uma representação, é uma figura do que ia acontecer lá na frente. Por isso que Moisés é um dos grandes profetas da antiguidade, do Antigo Testamento. Então, Moisés, ele foi usado por Deus e libertou o povo do Egito por 430 anos de escravidão e levou para a liberdade, e levou para o deserto, para prepará-los para ir para uma cidade, que é a cidade prometida. Se lembra o nome dessa cidade? Canaã. Ok? Está todo mundo ligado aí, né? Não é à toa que as Escrituras dizem que iremos um dia para a nossa Canaã celestial, a Jerusalém, a Nova Jerusalém, uma representação do que aconteceu lá também no Antigo Testamento. Mas veja, se lembra o que aconteceu com o povo logo em seguida, ao sair do Egito da escravidão? Aquele povo precisava ser preparado. É o ato de quando você se converte. Você se converte em Jesus e agora Deus te tirou da escravidão do pecado e te traz agora para a liberdade. Mas há e precisa haver um processo. E esse processo, para você poder caminhar a chegar na Nova Canaã, você precisa vivenciar esse processo no Espírito que nós chamamos de santificação. Aquele povo, você se lembra, eles cometeram muitos pecados no meio do deserto. Não é à toa que eles eram para entrar na Nova Canaã depois de um pouco mais de 20 dias de caminhada. 20 dias de caminhada apenas para chegar na terra prometida e desfrutar agora as leis de Deus e a nova presença de Deus naquele povo, mas por causa de uma mentalidade escrava, eles ficaram quanto tempo mesmo no deserto? 40 anos. E aí que está. E você acha que ficar 40 anos no deserto é alegre, é bonito? Não deve ser. Imagine como é que deve ser o dia a dia. Será que eles tomavam banho todo dia? Terrível, né? No deserto, por 40 anos. Que terrível. Não era um lugar legal de se viver por 40 anos da sua existência. Mas veja, irmãos, o que traz para nós então? Se eu agora sou livre em Jesus, eu agora devo ouvir as suas instruções. Veja que a primeira coisa que Deus fez ao libertar o povo foi trazer para eles, através de Moisés, no Monte Sinai, trazer o quê? As leis. Por que as leis? É para dizer agora o que eu devo fazer e eu não devo fazer? Sim, porque não há liberdade sem uma regra. Não existe liberdade sem realmente uma lei. Imagine o nosso país sem as leis, sem a nossa Constituição. Vai virar baderna, você não concorda comigo? Não existe liberdade sem, de fato, uma orientação de regras e parâmetros. Isso não é liberdade, é libertinagem. Deus sabe disso. E Deus então trouxe as leis para que o povo então ouvisse as instruções de Deus e soubesse conviver no seu relacionamento com Deus e com os homens. Hoje a nossa lei é colocada nas Escrituras. Você nasceu de novo, Ele tirou você da escravidão do pecado e trouxe você para a liberdade, mas precisa haver uma atenção sua, da forma como você vive essa liberdade. Isso faz toda a diferença. Você quer ficar no deserto na sua vida espiritual ou você quer viver dentro da Canaã, onde Deus disse que na Canaã iria ter leite, mel, frutas, o melhor do plantio daquela terra? O que você quer viver? Nesse lugar abundante e frutífero ou no deserto? Fala para mim, deserto ou lugar frutífero? O lugar frutífero, é claro, lógico. Quem fica no deserto? Mas isso depende da sua forma de viver com Deus. Muitos podem estar aqui às vezes, por isso que eu falei, meu coração tem falado, irmãos, não só aqui, mas às vezes em muitas igrejas, tantas vezes você vê pessoas que conhecem a Deus, que se converteram já há anos, mas parece que vive um deserto, uma sequidão de fé. Parece que o amor, como diz, esfriou. Parece que não há mais paixão, não há mais aquele regozijo, aquela alegria de estar na presença do Senhor. Parece que está vivendo literalmente um deserto. Parece que a vida
parece que, em vez de estar desfrutando uma vida alegre e feliz na ressurreição de Jesus, parece que deu um passo para trás e está querendo viver que nem naquele desenho dos Croods, que meu filho gosta muito, não sei se você já viu esse desenho dos Croods. Está vivendo dentro da caverna, dentro do sepulcro. Acha que é mais seguro ali. O lugar de caverna e lugar de sepulcro não é o seu lugar. Amém, irmãos? Você foi chamado para viver e viver uma vida abundante em Jesus, cheio de alegria. Então é uma vida que não tem problemas? Não, você terá problemas, mas você terá a alegria e a força do Senhor para superar todos eles. Todos eles. Nenhuma circunstância que virá sobre você é capaz de tirar a alegria da presença do Senhor na sua vida. Porque a presença dele deve ser maior do que tudo que possa acontecer com você. Você concorda comigo? Porque ele é o Senhor. A ele foi dado toda a glória, toda a autoridade e poder. Nenhuma circunstância que venham sobre nós, externas da vida, pode ser maior para tirar a sua alegria. Se algo está tirando a sua alegria e tirando a sua paz, talvez você esteja como naquela situação de Pedro, que quando Pedro saiu do barco, ele olhou Jesus, quer dizer, ele estava no barco, e ele olhou Jesus, e ele olhou o mestre, e ele disse, eu posso ir aí? Você lembra dessa história? Eu posso ir aí? E é claro, Pedro foi o único corajoso. Eu não quero dizer que ele foi um covarde. As pessoas sempre tendem a olhar Pedro como um covarde. Mas ele foi o único que teve essa atitude de falar, posso ir aí, Senhor? Posso ir? E ele deu uns passos, porque Jesus fala, venha. E se Jesus disse, venha, Deus deu autoridade para ele para andar sobre as águas. E Pedro deu um passo e ele viu, nossa, que lindo. Imagine você andando sobre as águas. E ele deu um passo, e deu outro, andando em passos de fé sobre as águas, mas por algum momento, por algum deslize, e eu não sei porquê, ele olhou o tempo, talvez viu lá os trovões, talvez viu a tempestade, e aquilo trouxe o quê? Dúvidas, medo. Será que de fato eu consigo andar até lá? Mas ele se esqueceu tão rápido. Jesus disse, venha, pode vir. Eu disse para você vir. Mas ele se esqueceu tão rápido. Por quê? Porque os olhos dele se focou em outras coisas. Se focou na tempestade, no mar bravio, e ele começou a afundar. E Jesus pegou no braço dele, o levantou. Por que você tem tanta pouca fé, né? Mais ou menos assim que ele disse. Por que você duvidou? Vamos contextualizar aqui. Eu disse para você vir. E essa palavra é para você também, amado. Não duvide, porque Satanás, lembre-se, ele vai tentar de tudo para trazer dúvida ao seu coração. Mas lembre, a palavra de Paulo é, nunca tire os seus olhos do nosso autor e consumador da nossa fé. Jamais tire os olhos do Senhor, porque Satanás, ele sabe que não pode tirar você a salvação que Deus te deu. Ele não pode, ele não tem essa autoridade. Ele não pode tirar a vida que Deus te prometeu nos céus, mas ele pode tirar a sua alegria. E como assim? Desviando você do olhar de Cristo e fazendo você viver, em vez de viver uma vida abundante na Canaã, aqui já na terra, de você ser direcionado para um deserto de sequidão, de tristeza. E aonde tem deserto, sabe o que tem também? Lembre-se do povo, qual era o principal pecado do povo? Quer ver alguém que está vivendo um deserto? Quer ver alguém que na sua vida espiritual está vivendo um deserto? Quer ver? Vou te dar uma consequência igualzinha que acontecia com aquele povo lá no Egito. Qual era o principal pecado daquele povo que estava caminhando no deserto? Você lembra dele? Murmuração. Ah, é só encontrar alguém que murmura muito e você vai ver que essa pessoa está no deserto. Alguém que está o tempo todo murmurando. Está parecendo aquele desenho do ó vida. Já se lembra desse desenho antigo? Ó céus, ó vida. Uma pessoa murmuradora. Murmura da vida, murmura do dia, do sol, do tempo, da família, do dinheiro, não sei o que lá, do trabalho. É uma pessoa que na sua vida espiritual está no deserto. Não era para estar lá. Não era para estar no deserto. Era para estar onde? Vivendo a Canaã, cheio de frutas, leite e mel. Mas está vivendo no deserto. Por quê? Porque tirou os olhos de Cristo. Irmãos,
Eu acho que eu estou pregando outra coisa, não era nem para estar pregando o que eu preparei aqui. Mas é Deus falando com alguém, comigo talvez. E eu já estou falando aqui, já sondando o meu coração, por incrível que pareça, não sei o que eu estou fazendo, eu estou falando e sondando o meu coração. Senhor, é comigo essa palavra? Porque Deus não está aqui para botar o dedo e para acusar você. Jamais! Ele não quer que você viva no deserto. Você acha que era projeto de Deus que o povo ficasse 40 anos no deserto? Claro que não! Era desejo de Deus que em 20 dias de caminhada, 20 dias apenas, em 20 e poucos dias de caminhada, já chegasse lá naquela terra, a terra de Canaã, onde ia desfrutar o melhor daquela terra, onde Deus ia abençoar grandemente, mas por causa de uma dúvida, da incredulidade, por causa da falta de fé e de um olhar para outro lugar e não para Deus, que tinha feito milagres e maravilhas. Deus abriu o mar vermelho, irmãos. Imagine o que Deus fez naquele momento. O povo viu o mar se abrir. O povo viu os milagres. O povo viu um Deus libertar eles da nação mais poderosa do mundo naquela época, fazendo o faraó ficar envergonhadíssimo. E aquele povo duvidou de Deus, perguntando, no deserto, quer dizer, no deserto eu estou com sede, eu estou com fome, eu quero comidinha. E lá no Egito, lá naquele momento de escravidão, debaixo do chicote, pelo menos eu tinha cebola, eu tinha uns pepinos para comer. Eles estavam valorizando os pepinos do Egito, e debaixo de chicotadas, do que a liberdade que Deus tinha acabado de dar. Isso é um coração muito ingrato, não é verdade? Então nunca deixe essa ingratidão entrar no seu coração, e Satanás sempre vai tentar essa tentação e esse pecado. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que o lugar de deserto, o lugar de sepulcro e de morte não é o nosso lugar, amém, irmãos? Não é o nosso lugar, nós fomos chamados para a vida e vida em abundância, e que você saia daqui hoje com essa palavra, que a minha motivação seja olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé, e nunca, absolutamente nunca tirar os seus olhos dele. Jamais. Deixa eu só ler o texto aqui que eu coloquei para essa mensagem. O que significa então a ressurreição? Deixa eu ler o texto, Lucas 24, de 5 a 7, que foi o mesmo texto que eu introduzi o culto na abertura, que diz assim: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Veja que as mulheres estavam procurando o Jesus morto. Mas Jesus já tinha dito muitas vezes que depois de 3 dias ele iria o quê? Ressuscitar. O que aconteceu com esses discípulos? Eles esqueceram? Bateu uma amnésia naqueles homens e mulheres? Será que eles se esqueceram que Jesus disse que ao 3º dia ele não estaria mais lá? Eles deviam estar procurando e orando juntos. Senhor, o Senhor disse que em 3 dias o Senhor iria ressuscitar. Queremos encontrá-lo. Mas aí eles foram para onde? Foram procurar o Jesus morto. E aí o anjo teve que dizer: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Foi o que Jesus já tinha dito por muitas vezes. E nós temos, muitas vezes, uma mente muito fraca, não é verdade? Talvez passe 30 minutos depois que o culto acabar e você não se lembre nem um texto que a gente leu aqui hoje. Vou repetir, Lucas 24, de 5 a 7, para você não se esquecer. E é sempre muito importante, nessa vida corrida, talvez você anotar, talvez você registrar. Não que você anote a pregação inteira, porque vai estar gravado. Mas uma coisa que eu gostava muito de fazer, e talvez eu quero orientar a dica para você. Lembre-se, quando você está ouvindo uma mensagem, seja aquele que está aqui no púlpito para pregar, seja o que for, é Deus falando. Lembre-se, mesmo sendo um homem falho, é Deus falando através da sua palavra. Eu tenho certeza que, de alguma forma customizada, Deus vai trazer uma palavra para você. Você precisa estar atento e precisa saber o que é que Deus quer falar comigo neste momento de culto. E, de repente, aquilo que Deus falar, você anota. Deus falou comigo isso, que eu não tenho que tirar os meus olhos do Senhor, que eu tenho que tomar cuidado para não me distrair. E é isso que você vai aplicar na sua vida lá fora.
Porque uma mensagem, uma instrução que é dada a você, que se você não aplicar, não gera transformação. Ok, irmãos? Isso é básico não só para a vida da fé, mas para qualquer área da sua vida. Se você vai fazer uma faculdade, se você vai fazer um curso, você vai ouvir uma instrução de qualquer coisa, aquilo que você ouvir de novo, mas se você não aplicar, não irá transformar você. Como diz um amigo meu lá de Novo Horizonte, é conteúdo inútil na sua cabeça. Informação que não gera transformação. A grande pergunta que eu vou trazer para você refletir é: o que essa palavra vai mudar na sua vida? O que essa palavra vai gerar de ação na sua vida? Falamos aqui talvez de murmuração, talvez você fale, eu vou evitar jamais murmurar, seja em hipótese nenhuma. Eu vou evitar falar dos outros, vou falar mais do Senhor, vou falar mais da Tua palavra, eu vou abrir os meus lábios mais para abençoar do que para criticar, eu vou abrir os meus lábios para glorificar ao Senhor. Talvez essa seja a palavra para você, e que você assim pratique, pois o cristianismo é a religião, ou a única religião que prega a ressurreição. Eu vou falar para você um texto que eu escrevi, e está lá na nossa lição de escola bíblica. A morte de Jesus na cruz, ela satisfez a lei e a justiça de Deus em relação ao pecado do homem, mas foi a ressurreição de Jesus ao terceiro dia que nos possibilitou sermos filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Amém por isso. Foi a ressurreição, porque se Jesus tivesse morrido na cruz, mas se Ele não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, a nossa fé aqui seria em vão, irmãos. Não teria lógica nós estarmos reunidos aqui se Jesus ainda estivesse lá em Jerusalém, no sepulcro, com os seus ossos lá. Não teria lógica estarmos aqui. Mas é porque Ele ressuscitou ao terceiro dia que estamos aqui como igreja e como uma família da fé, com a esperança de que um dia estaremos com o Senhor nos céus. E só para rapidinho, já contextualizar uma história de Lucas 24 e já caminhar para o fim. Em Lucas 24, eu recomendo muito que você leia depois com calma. Vai retratar a história de dois discípulos que estavam voltando para suas casas e ficava na cidade de Emaús. Você lembra da história dos discípulos de Emaús? Eram dois discípulos frustrados. Sabe por que eles estavam frustrados? Porque eles estavam seguindo a Jesus pela perspectiva errada, por uma perspectiva humana. E eu quero também te fazer essa pergunta. Lembre-se que as perguntas nos fazem refletir para avaliar a nossa fé e a motivação do nosso coração. Qual é a maior razão de você estar aqui hoje? Qual é a maior razão de você se dizer cristão? Qual é a maior razão de você dizer que segue a Jesus? Qual é a sua motivação principal para isso? Por que você faz o que faz? Por que você está aqui? Por que todo domingo você levanta com a sua família e vem para este lugar? Por que você, ao sair, você lê as Escrituras, você ora? E por que você fala de Jesus às pessoas? Qual é a grande razão e motivação sua para isso? Você precisa responder essa pergunta. Porque os discípulos, na sua grande maioria, estavam seguindo Jesus pelo motivo errado. E é por isso que quando Jesus morreu na cruz, quem foi o único que ficou mesmo aos pés da cruz? João. Mas cadê os outros discípulos? Cadê o Pedro valente, que com a faca na mão, quando prenderam Jesus, a primeira coisa que ele fez foi arrancar a orelha do Malcolm. É parecido com o seu nome, né? É Malcolm, né, o nome dele? Meio parecido com o Michael. Arrancou a orelha do Malcolm. Cadê o... Malcolm, né? Acho que é isso. Cadê o Pedro valente com a faca na mão? Quando Jesus estava na cruz, sumiram, se esconderam covardemente. Só João, o mais novinho, ele devia ter uns 15 anos, pequenininho, mas estava ali aos pés da cruz, o mais novo João. É por isso que Jesus dizia que o amava tanto. Não que não amasse os outros, mas era diferenciado com o apóstolo João. Mas veja, por que aqueles homens fugiram? Por que eles se esconderam? Porque eles estavam com a motivação errada, irmãos. No capítulo 24, vai mostrar dois discípulos que, quando Jesus morreu, sabe o que eles falaram? A gente não tem o nome do segundo, só de um deles, acho que é Cleopas, o nome dele. Os discípulos estavam voltando, um desses discípulos estava voltando para casa.
Eles viram Jesus morrer e estavam voltando para casa. Vamos para casa. Nós vimos os milagres de Jesus, mas olha, morreu a nossa esperança. Eu vou ler para você Lucas 24, de 13 a 16 e depois o versículo 21. Deixa eu ler para você. Naquele mesmo dia, isso no caso já era até o terceiro dia, o dia que Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Versículo 21 diz assim: tínhamos esperança de que ele, Jesus, fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Veja o que a palavra está dizendo. 2 discípulos estavam decepcionadíssimos, frustrados, voltando para sua casa e discutindo. Tudo aquilo que Jesus fez. Ele dizia ser o Messias. Ele fez milagres e maravilhas e agora os romanos o mataram. E o versículo 21 diz: tínhamos esperança de que ele iria resgatar Israel. Tipo assim, e não aconteceu. Sabe qual era a expectativa deles? É que eles esperavam que Jesus viesse para libertá-los. Sim, nesse ponto tinham razão, Jesus veio para libertar. Mas só que não veio para libertar da corrente dos romanos, veio para libertá-los do pecado. Eles esperavam um Messias como se fosse um rei Davi, que viesse para tirar a opressão dos romanos e constituir uma nova Israel poderosa, aonde os discípulos seriam os primeiros do reino. Não é à toa que a mãe de um dos discípulos, imagine, chega para Jesus e fala assim: Senhor, no seu reino, você pode colocar um dos meus filhos à sua direita e o outro à sua esquerda? Olha só o que a mãe estava falando. Quer dizer, quando o Senhor se declarar rei e libertar a gente dos romanos, coloca os meus filhos aí do ladinho, em destaque na sua presença. Os discípulos tinham essa expectativa. Logo, logo o Messias vai se declarar rei. Olha o que ele está fazendo, é o Messias de Deus. Quando ele se declarar rei e falar: romanos, saiam daqui, porque agora vai se levantar o reino justo de Israel, o reino poderoso, nós estaremos junto com o rei Jesus e seremos ali, o grupo privilegiado do reino. Mas de repente, irmãos, aquele grupo de homens que estavam com essa expectativa de que Jesus seria rei e libertaria dos romanos, viu Jesus ser preso, ser cuspido, zombado, chicoteado, crucificado, cravado uma lança no meio da lateral dele, e Jesus dizendo: está consumado, e morrer. Aí eles olham: minha esperança morreu, porque eu estava seguindo a Jesus pela perspectiva errada. Veja, e os discípulos de Emaús, ao seguir Jesus, vêm agora andando com eles, e sabe o que diz o texto? Os olhos dele não conseguiam enxergar, não conseguiam entender. Esse é Jesus que caminhou com eles por 3 anos, irmãos. Essa é a vida de quem está caminhando, seguindo a Jesus pela perspectiva errada. Quem está andando no deserto não consegue mais ouvir a voz de Deus, não consegue enxergar a presença dele nas mínimas coisas da sua vida. Uma simples coisa, irmão. Às vezes você está andando de carro, você vai viajar e talvez você nem percebe o tanto de milagres que Deus já fez. Talvez uma situação de acidente que Deus te preservou e você nem sabia. É Deus te guardando, e às vezes a gente está dirigindo, Deus nos guardando do perigo, e a gente está dirigindo murmurando, reclamando: por que o Senhor não faz mais na minha vida? E Deus talvez pensando: puxa, filho, se você soubesse de tanto livramento que eu estou te dando, se você conseguisse ver o tanto de milagres que eu já estou fazendo para preservar a sua vida, a sua família, o tanto de milagres que eu já fiz. Talvez o seu filho, poderia já ter sido raptado, talvez já teria sido acidentado por um carro, e eu preservei o seu filho, a sua filha, a sua casa, e você talvez nem percebeu. Irmãos, é tempo, irmãos, de nós alegrarmos e glorificar a Deus, e não cair no erro da murmuração, porque isso vai trazer cegueira espiritual. Nós devemos seguir a Jesus pela motivação certa.
A ressurreição de Jesus traz novidade de vida. A ressurreição de Jesus, porque seguir a Jesus não pode ser um status. Você não pode considerar o cristianismo somente como um status social. Como você vai no hospital e a atendente pergunta, qual é a sua religião? Aí você diz, evangélico. Só porque você vai dizer alguma coisa, sou evangélico. Isso não significa nada, irmãos. É apenas um status. Seguir a Jesus não pode ser um status social para você. Tem que ser vida, amém, irmãos? A vida que transforma a sua vida. A vida que transforma tudo aquilo que você toca, aonde você anda. Quem anda com Deus tem que deixar passos celestiais e não infernais. Quem anda em murmuração deixa pegadas do inferno, deixa pegadas infernais e não celestiais. Então é por isso que seguir a Jesus não é um status. Lembre-se de novo de João capítulo 6. Jesus foi lá e fez o milagre dos pães. Ele multiplicou pães e peixes. E de repente, a igreja de Jesus, que estava só com 12, aumentou assim, ó, bum! Se fosse construir uma igreja, tinha que botar lá uma igreja com mais de 5.000 pessoas. Nossa, que bênção! A igreja teve um crescimento numérico maravilhoso. Mas olha só como é que Jesus não dá, a princípio, essa importância por número de pessoas, mas por vidas transformadas. Veja que Jesus, o Senhor dos Senhores, Jesus que é a essência do amor, vendo que depois dos milagres dos pães, uma multidão começou a seguir, mas na grande maioria da multidão, eles só queriam o quê? Eu só queria o pão. Eu não queria a presença de Jesus. Eu só queria comer o pão que Ele fornece. Aí Jesus olha para eles e fala assim, vou contextualizar para não repetir o texto. Vocês estão aqui só porque o que eu posso oferecer. Mas, na verdade, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quem quer ter vida deve comer a minha carne e beber o meu sangue. É claro, ele está falando de forma simbólica. Isso quer dizer, é ter vida na vida. Aí aqueles homens que estavam seguindo com a motivação errada, falaram assim, nossa, que pregação forte, é muito duro ouvir isso. Isso eu não quero não. E foram embora. Aquela multidão foi embora. Aí Jesus olha para os discípulos, e vocês também não vão? Se lembra o que Pedro fala? Se lembra? Para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida? É essa que tem que ser a sua motivação. Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida. Não é o pão que eu quero, é a sua presença. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus, com muito carinho, faz esse alinhamento, e eu quero concluir aqui. Lucas 24, de 27 a 33, então, olha as consequências desse alinhamento, ou desse realinhamento, a esses dois discípulos que estavam perdidos. Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Primeiro ponto aqui a considerar. Se você quer caminhar e seguir a Jesus com a motivação alinhado com os céus, a primeira coisa que você precisa amar fazer é ler e estudar as Escrituras. Veja que é a primeira coisa que Jesus faz. E Jesus os conduziu por todos. Imagine que Jesus fez uma mega de uma aula teológica para eles. Porque não foi só por um trecho. Ele fala que conduziu por todos. Todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Eu fico imaginando essa cena, que deve ser até engraçado. Eu estou imaginando os dois discípulos caminhando e Jesus com ele, e o texto diz assim, que Jesus fez como quem iria seguir viagem. Chegou Emaús, ele, beleza, estou indo embora, estou seguindo aqui, né? Como quem está indo embora. Aí os discípulos, não, mestre, fique conosco, eu quero ouvir mais das suas palavras, é o que eles vão dizer lá. Fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estava à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu-o e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O que te lembra mesa, pão, partido? O que te lembra isso? A ceia do Senhor, irmãos.
porque a ceia do Senhor é um dos símbolos mais maravilhosos de comunhão e de liberdade, de declaração de liberdade. A ceia do Senhor é um momento de comunhão, não só com o Senhor, mas com os meus irmãos. É onde o pão é partido, onde o pão é compartilhado, é onde os nossos olhos espirituais são abertos. E eu reconheço Jesus, e eu sei, esse é o meu mestre, esse é o meu Senhor, que partiu o seu próprio corpo por minha vida. E da mesma forma que Ele fez isso, eu também parto o meu corpo, a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, para poder abençoar a vida de outros. Essa é a mesa do Senhor. E quando você está na mesa do Senhor, os seus olhos estão abertos. É o que aconteceu aqui com eles. E quando os olhos foram abertos, eles o reconheceram. Nesse momento, Jesus desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? Veja, o coração de quem está alinhado arde de paixão pelo Senhor, arde de paixão. Pai, quando eu leio a Tua palavra e olho as Suas orientações, o meu coração inflama. Irmãos, qual foi a última vez que nos seus momentos de devocional, ao ler uns salmos, você se derrama de chorar pela presença dEle, na presença dEle? Qual foi a última vez que quando você estava ali olhando, olhando os salmos, quando diz lá os salmos 23, ou os salmos 15, ou os salmos 25, que diz assim no versículo 14, que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. E aqueles que o temem, que me temem, eu revelarei os meus segredos a vocês. Deus disse a Abraão: Abraão era meu amigo. Você acha que eu... Olha eu falando, que Jesus falando que Deus falava acha. Trazendo para a nossa realidade, ok? Deus diz assim: Abraão era o meu amigo. Você acha que eu não iria revelar a ele os meus segredos? Não tinha segredos entre Deus e Abraão. Quando Deus iria julgar Sodoma e Gomorra, qual foi a primeira pessoa a saber dos planos de Deus? Quem foi mesmo? Abraão, porque ele era amigo de Deus. Ué, então Abraão é melhor do que eu e melhor do que você? Você acha que Abraão é melhor do que você? Não é. Sabe por quê? Porque Abraão não tem o que eu e você temos. Sabe o que é? A presença do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, isso é tão glorioso. A presença do Espírito Santo está em mim, está em você. Não era a realidade de Abraão naquela época. É por isso que você vê, de uma forma muito nítida, a voz de Deus falando diretamente com Abraão e com as pessoas. Por quê? Porque ainda não era o tempo do Espírito habitar. Aí você pode dizer: puxa, eu gostaria tanto de ter esses relacionamentos, de Deus falar comigo assim, audivelmente, como falava com Abraão. Mas você não está valorizando o melhor. Você não está valorizando que Abraão não teve o que nós temos, que é a presença do Espírito Santo em nós. Entende? Quando você olha as Escrituras, ela tem que queimar o seu coração. Ela tem que transbordar você. Ela tem que alinhar você, mostrar a você que você é amado e de que você tem uma missão, de que você tem valor, como diz aquela música, que você tem valor, de que você não é qualquer um. Você agora é um filho e uma filha de Deus, amém, irmãos? Amém. E você tem uma herança celestial. Aí o texto diz: e não ardia no meu coração quando ele falava conosco as Escrituras no caminho, na mesma hora levantaram-se. E voltaram para onde? Para Emaús? Voltaram para onde? Vê lá o texto. Consegue projetar aqui rapidinho, Renato? Só o último versículo para te finalizar. Versículo 33. Lucas 24. Versículo 33. Olha lá, ó. E na mesma hora fizeram o quê? Levantaram-se. Isso mostra o seguinte: que uma pessoa realinhada com os céus, com a visão de Jesus, e caminhando e seguindo a Jesus pela motivação certa, ela não fica sentada. E quando eu falo sentada, é acomodada na sua vida espiritual. Ela se levanta para agir. Ela se levanta para servir. Ela se levanta para fazer algo por alguém. Ou pela sua igreja ou por alguém, irmãos. Não tem como. Porque alguém que está no deserto,
não enxergando a Jesus da forma correta, ele está no deserto olhando para si mesmo, reclamando da vida. E quem olha para si mesmo e reclamando da vida, tem tempo para olhar para o outro? Não tem. Uma das principais características de quem está no deserto olhando somente para si é quem não está servindo as pessoas. Quem está servindo as pessoas olha para Jesus e fala: eu entendi a missão, a palavra arde no meu coração, então rapidamente eu me levanto e volto para Jerusalém. Voltar para Jerusalém significa o quê? Voltar para a missão, irmãos. Volta para a missão. E qual era a missão? Quando você lê Atos 1:8, diz assim: aguarde, recebereis o Espírito Santo, recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas aonde? Em Emaús, em Jerusalém, o primeiro ponto, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todos os confins da terra. Então, quando eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém, eles estão voltando por quê? Para a missão. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos e o coração se inflamou da presença dele. Aleluia. Que essa seja a mensagem para você. Eu não sei como está a sua visão hoje, como você está hoje. Se você está cego ou está olhando somente para você mesmo, reclamando da vida e de tudo e de todos, saia do deserto. Limpe essa janela suja e olhe da forma correta. Quem é Jesus? O que Ele fez por você na cruz e principalmente o que Ele fez por você ao ressuscitar no terceiro dia. E o que Ele espera de você? Que você se levante com alegria e venha para a missão. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. A ressurreição de Jesus prova que Ele é Deus e tem todo o poder sobre a vida e sobre a morte. A ressurreição de Jesus nos dá um novo começo, uma nova história, uma nova vida. A ressurreição é uma nova história, um novo começo, irmãos. Que hoje seja para você, nesse momento de celebração, de ressurreição, um novo começo, uma nova história. Se a palavra de Deus falou com você e você entende que você está no deserto espiritual, não é seu lugar lá. Saia deste lugar rapidamente. Olhe para Jesus, levante-se e vá para Jerusalém, porque é para a sua missão. E o Senhor irá abençoar os seus caminhos.